está? Bom dia, pessoal. Terça-feira, 11 de novembro de 2025. Agora são exatamente 11 horas 33 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar o sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isto, já em movimento, buscar meu primeiro passageiro do dia aqui na estrada João Vedana, pertinho aqui do Cafofo. Viagemzinha curtinha em direção ao bairro da Medianeira. Primeira viagem, Comfort. Devia estar pendurada porque eu liguei o aplicativo e na mesma hora tocou. E na teoria não era para ser uma viagem com refúgio, né? Só na teoria, mas nunca saberemos. Vamos lá então, mais um dia. Dia bonito, temperatura tá alta. Céu azul, patati patatá. Pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! Feito, já vamos pra terceira sem tirar. Aqui o senhor lá numa oficina na Medianeira, tocou na quadra do lado para trazer aqui para Parque Santa Anita, na rua Gregório da Fonseca. E agora já tocou para pegar aqui na Campos Velho. A terceira corridinha sem tirar, todas no Comfort, todas de merda, é verdade, todas menos de R$2 o km, é verdade. É cada vez mais claro que Comfort paga o valor de X antigo, X paga o valor que não dá nem pra falar. E pelo que eu tenho escutado aí, o Black tá pagando o valor de Comfort, né? Mas foi três corridinhas conectadas. Essa aqui é o maior deslocamento. Tô buscando a partir de agora 3 minutos. Aqui em cima na Campos Velho, quase esquina com a Cavalgada. Levar lá pro Fórum Central. Agora 12h05. On fire! Será que eu vou sair do hospital de clínicas também com o passageiro? Eu cheguei no... Tô chegando no fórum, tocou pra levar pro ali pra Zenha, depois tocou pra levar no Mãe de Deus e sair do Mãe de Deus com a Marcela aqui pro Clínicas. Todas no Comfort, 6 corridas eu acho, até agora. 15 para 1 da tarde. Agora tô aqui na área de embarque e desembarque do Clínicas, até alguém vir me xingar. Sempre esses... Talvez eu briguei com um desses caras aí, um desses seguranças. Perdi a razão, claro que perdi. Sempre quando o cara levanta o tom de voz, perde a razão, né? Mas eu tava bonitinho aqui, dele veio dizer que... sei lá o que. Ó, tá mandando vocês lá pra frente. Eu tenho que estar esperando o passageiro. Opa! Demora muito? É Uber? Já tem passageiro? Não posso ficar. Não pode ficar, não me perdoa. Tudo certo? Não, tudo certo. Isso aí. Dali. Não vamos ficar... Ele tá fazendo o trabalho dele, ele tá certíssimo. Apesar de eu não estar trancando, porque lá atrás tinha 3, 4 vagas liberadas tranquilamente. É área de embarque e desembarque. Então vamos sair daqui e agora é passar raiva na Ramiro Barcelos. Vou ali fazer um xixi, né? Vamos ver se toca, na verdade. Enquanto eu vou ali no posto, porque eu tô me mijando como se não houvesse amanhã. 1h15 aqui pro aeroporto. Uma moça que adorou Porto Alegre, uma moça de São Paulo. Adorou Porto Alegre, veio passear aqui. Estranho, né? Estranho. É estranho porque... Não que eu não acho que Porto Alegre tenha muita atração. Eu acho que tem sim. É estranho porque não é trabalhado o turismo aqui em Porto Alegre, principalmente, né? Normalmente quem vem... Tinha até uma pesquisa uma vez, uma época, não sei se é válida ainda essa pesquisa, que 70% dos passageiros que chegavam no Salgado Filho dobravam à direita aqui na saída do aeroporto. Isso significa que não iam em direção a Porto Alegre, sim em direção à Serra, principalmente, né? Gramado e tal. E não ficam aqui. Não venham passear aqui, não vêm. Enfim, porque não tem trabalho de turismo aqui. Mas eu acho que tem muita oferta de... E a moça estava justamente falando sobre isso. Eu adorei Porto Alegre, não esperava nada e tal, bababá. Achei muito legal, muita opção. Que pena que eu não descobri antes. Então
fica a dica pra tu voltar, né? Ela assim, não, com certeza, vamos voltar e não sei o que, bababá. Enfim, deixa eu chegar aqui pra mijar. Eu vou, enquanto estiver parando aqui agora, já vou ligar o X pra forçar a sair. Eu acho que eu não saí da prioridade da fila, no caso, né? E depois vamos dar ali no meio. Ó, já vou falar de vocês aqui agora, ó. Já vou falar de vocês aqui agora. Feito, um abraço. 10 pras 2 da tarde, peguei 2 rapazes youtubers, mas não quiseram gravar comigo, não entendi. Ficaram envergonhados, eu acho. Mas o canal deles não tem nada a ver com este aqui. Canal de investimentos, de economia. Mas foi legal a troca de experiência. Eles têm foco completamente diferente. 25 pila pra onde? Otávio Francisco da Rocha. E pegar aqui na Pará. 8 quilômetros pra 25 pila no Comfort. Agora tu veio, merda! É raro, mas acontece. Uma corrida pifadinha assim, eu não vi sem dinâmica. 25 pila no Comfort, 8 quilômetros daqui da Pará pro Parque Harmonia. Otávio Francisco Caruso. Ah, deve ter parada, né? Deve ter parada, não sei se dá 8 km daqui até ali, dá menos, deve ter parada, com certeza. Tá, mas vamos fazer, ele tá valendo, agora são 10 para as 2 da tarde. Tá valendo, com certeza. Enfim, 2 rapazes, o Renan, o outro não perguntei o nome, e o canal deles, Meu Patrimônio, Gabriel Liberato. Sigam lá. Eles falam sobre economia, eu falei pra eles, depois eu vou ver se eu aprendo alguma coisa sobre economia, porque se tem uma coisa que eu sou ruim, é nessa tal de economia. Agora pegar o Nilson aqui para mais uma corridinha. E vamos dar ali. Eu levei o senhor que eu levei pro TRF, um ex-presidente do TRF. Mas eu não fiquei sabendo por ele. Ele entrou mudo e saiu calado. Deu umas resmungadas, é verdade. Achei que o velho fosse morrer. O velho saiu quase 90 anos de idade, de traje e gravata, cor salmão, coisa mais linda. Bem querido ele, por sinal. Boa tarde, meu filho. Tem um bom trabalho, sabe? Bem formal e tal, como um desembargador. Eu imagino que um desembargador deve ser, né? But, daí quando eu cheguei lá, ele desembarcou. Eu ia falar com vocês, falar desse velho. Veio o meu passageiro que eu trouxe aqui para o Hospital Moinhos da Tiradentes. E daí se cruzaram na frente do carro e ele se cumprimentou e tal. E esse meu passageiro, ex-assessor dele, enquanto presidente, enquanto o Dr. Nilson, que foi, né, o velho, era presidente do TRF, o meu passageiro atual foi assessor dele. Enfim, só para encher por Síria. 2h26 da tarde, agora vão achar um lugar para almoçar e esperar a minha próxima corrida, a principal do dia. 13h28 da tarde, eu acho que deu uma parada. Me digam vocês depois, a partir de agora, tá? No início do vídeo, com certeza vocês vão ter escutado barulho de cama de motel velho em algum momento. Mas eu acho que agora deve ter uma parada. Deve ter dado uma parada. Deixa eu contar pra vocês o que aconteceu. Esqueci de pegar o número, mas é do outro lado lá, Gubiani. Passageiro pegar na Praça Dom Feliciano para levar ali pra Marquês do Pombal. Esqueci de pegar o número e não iniciei a navegação. Eu sou muito amador mesmo. Como é que eu quero ter sucesso nas redes sociais se nem um take eu consigo programar para fazer direito, né? Então não vamos fazer esse take. Depois eu conto, depois que eu fizer essa corrida, o que eu fiz. Parou o barulho, parece, né? Parou sim. Tá tendo barulho ainda, com certeza, porque a bieleta tá com folga. Foi identificado isso. Bieleta com folga, do lado esquerdo, se não me engano, do lado direito. Agora não interessa. Tem que dizer pra Cove trocar as duas, na verdade. E foi feita uma lubrificação nas duas bieletas. E agora cadê a passageira? Que figuras. Mais um velho gente fina que eu peguei hoje, caiu nos pedaços. Não posso falar muito, senão vou ser metralhado pelo pessoal da Marquês do Pombal, né? 20 para as 4 da tarde, então com vagar vamos falar aqui o que foi feito. Meus agradecimentos especial então ao Matheus e ao Rafael
Matheus e Rafael são irmãos. 24 pila pra Carlos Estevam. Vamos dar ali no meio. Olá então. Busca André na Serpal enquanto eu faço aqui minhas considerações sobre a bieleta ou as bioletas do Moisés que estão com folga. Muito obrigado ao Matheus e ao Rafael, são irmãos, ambos. E eles são donos, família dele, ele, os pais, enfim, a família dele, são donos da Zencar. Tu que é de Porto Alegre com certeza já ouviu falar da Zencar, uma locadora de carro para aplicativo, né? Especializada em carro para aplicativo. E o Matheus, coincidentemente, e foi por isso que ele chegou em mim, ele foi colega do Rafa, meu filho, na escola, no ensino médio, né? E inclusive uma vez aqui, há uns 3, 4 meses atrás, eu fiz um anúncio no Instagram para eles. Eles tinham lá uma meia dúzia de carro disponível, pediram para fazer o anúncio para conseguir uns interessados para locar, enfim, né? Eu fiz, eles conseguiram, deu tudo certo, graças a Deus. E desde então a gente tem esse contato, né? Enfim, ele lá, eu aqui, o Rafael e o Matheus, né? Não o Rafael, meu filho, o Rafael e o Matheus, então eles me acompanham quase que diariamente, veem meus vídeos e tal, se divertem também, dão risada, ganharam meus adesivos, só para não passar batido. E eles viram ali a semana passada, quando eu relatei e tal, que tava com esse barulho. E além deles, muitos de vocês falaram, né, não deve ser algum lubrificante e tal, nas borrachas, na bieleta, enfim, várias sugestões, várias dicas. E o Matheus colocou a oficina deles à disposição. Olha, Daniel, quando tu quiser chegar aqui pra dar uma olhada, a gente faz aí no Amor. Esse cara, o negócio é o seguinte, até posso ir aí, tudo certo, vocês fazerem no Amor, mas eu não posso mexer em nada no carro. Vocês, no caso, né? Vocês não podem mexer em nada do carro, o carro é da Cove, não posso fazer nada fora da oficina deles e tal. E daí, né? Enfim, até porque se tiver algum custo, eu não vou fazer vocês pagarem uma peça. E eu não vou pagar. Quem vai pagar vai ser a Cove, então não faz sentido eu fazer fora da Cove. Tá, dito isso, né, o barulho foi, passou, choveu, tinha parado, e daí voltou agora ontem com força e hoje de manhã estava insuportável, Eu disse, sabe uma coisa, eu vou dar um pulo lá no Matheus, vamos ver se, né, de repente se der uma borrifada no óleo ali e tal, resolve, e parece que sim, tá, vai voltar o barulho, ele já me falou, o mecânico. Então eu queria agradecer que o atendimento deles foi sensacional, então se tu tá procurando aí o carro para alugar, procura o Matheus e o Rafael, Zencar, procura eles nas redes sociais, é assim mesmo que tá lá, Zencar. E fui muito bem atendido, até comentei com eles, se a Cove tivesse 10% desse atendimento que vocês estão tendo comigo aqui, seriam muito maiores, né? Eles seriam muito maiores, a Cove no caso, né? E a Zencar é pequena, tem uma frota ali de 40 e poucos carros e tal, e eles estão começando há poucos anos, 2 anos se não me engano eles estão no mercado, então estão com um trabalho bem legal. E tem lá uns 3 ou 4 carros que estão disponíveis. Então se estiver interessado num carro aí, tá precisando aí, resolveu por algum motivo ali a minha vontade trabalhar com motorista e tá precisando de um carro, procure o Matheus lá pelas redes sociais. Levei o Moisés ali, eles colocaram no elevador, o rapaz fez uma revisão geral até das luzes. Cara, não precisa. Mesmo se tiver queimado, eu não posso trocar. Daí ele deu uma borrifadinha, ele viu que as bioletas estavam com folga e deu uma borrifadinha de um óleo ali e tal, e parece que melhorou, mas ele disse, mas vai voltar, viu? Não espero que eu tenha resolvido, porque eu não resolvi. Desculpe, cortou, porque eu aviso que cheguei, não sei onde eu parei, tava falando, quando eu vi o celular já tava na tela do aplicativo. E daí o rapaz colocou lá umas gotinhas de um óleo ali aqui na Serpal. A Serpal é essa fisioterapia que tem do lado esquerdo aqui, e eu não vou fazer o retorno, porque a não ser que ela esteja lá na Dom Pedro. Daí eu tô fudido, né? Porque tem entrado pra Dom Pedro também, não tem que fazer a volta pra pegar lá. Se eu não ver que eu tô aqui, eu perdi essa corrida. Tem um rapaz lá, mecânico, que fez revisão em tudo, olhou as borrachas do limpador, olhou todas as luzes. Não, cara, o mecânico, né, que não sabia do que se tratava, simplesmente chegou um carro lá e foi fazer a revisão. E fez. Enquanto isso, eu trocava ideia com o Matheus e com o Rafael, né? Daí disse, tá com folga aqui mesmo na bieleta, não sei o que, bababá, tem que trocar. Não tem que trocar nada, não podemos trocar. Mas daí ele deu uma borrifada ali e tchau, vai parar o barulho por uns dias aí, mas vai voltar.
Então tu tem que entrar em contato com eles lá para resolver essa questão. Eu disse, tá, tudo bem, eu tenho 5.000 quilômetros para a próxima revisão, vou tentar administrar isso aí, de uma forma que eu não preciso que marcar uma corretiva, né? Porque é a corretiva que é o problema. E daí na próxima preventiva eu já passo tudo. A Andréa não vai vir, ela deve estar lá na frente da Dom Pedro. Enfim, obrigado a Matheus e ao Rafael da Zencar. Fica a dica aí se tu estiver procurando um carro para trabalhar no final de dia. Eu nem entrei em detalhes em relação a valores com eles, que tipo de carro que eles têm, porque não era esse o objetivo, né? Eles só me chamaram lá para me fazer um agrado, me fazer um carinho, né? E nem pediram que eu fizesse nenhum tipo de anúncio. Tanto que eu não tô trazendo nenhuma informação de verdade aqui sobre os carros deles. Mas eu fui surpreendido positivamente pelo atendimento que eles me fizeram. E pela estrutura uma oficina mecânica pequena, é verdade, mas eles também têm uma frota pequena. Eles têm ali o espaço para fazer 6 carros, se eu não me engano, e a frota deles é de 40. Então, tipo, só deu uma merda muito grande para eles terem mais que isso nessa cidade. Realmente só tinha um carro lá em revisão, enquanto eles olhavam o Moisés, chegou um outro carro para revisão e tudo certo. Tá, eu vou ter que cancelar a corrida, pelo jeito perdi meu tempo vindo até aqui, né? A moça não apareceu e eu não vou para Carlos Estevão. 3:10 da tarde. Até acho que é melhor isso aqui. Não deu 24 pila para Carlos Estevão, mas deu 24 pila para Santiago Dantas ali na Glória. Diz Cascata, mas eu sei que não é Cascata, ali é Glória. Bem atrás do colégio. Até acho que é melhor a Glória do que Leopoldina nesse horário. O que vocês acham? Agora são 3:10. Pra ir pra Glória, eu vou pra Guete, Mariante, passo voando, rasgando pela direita lá. Depois Princesa Isabel, que vai dar uma trancadinha, Zenha, outra trancadinha, Oscar Pereira. Mas melhor que esses Brasil, né? Vamos combinar. Leopoldina tem que pegar esses Brasil em algum momento da vida. Baltazar. Pra cima deles e ferro nelas, ô merda! Vamos! Gol aqui, ó. Gol final B90 do Bruxo ali. Vamos dar. Não sei se eu comentei. Agora eu tô pensando se o que eu vou falar é verdade ou não. Finalizei 12 corridas agora. Eu acho que todas Comfort. Teve uma hora que eu liguei X, se não me engano, e tocou Comfort também. Enfim, tá gostoso o dia de hoje. Não tô rico, muito longe disso, na verdade. Muito, muito, muito far, far away, como diria o Shrek, né? Mas tá gostoso trabalhar hoje. E confesso, não tinha percebido que como se tivesse tirado um bode da minha sala, sabe? Tu já sabe a história do bode, né? Não sabe a história do bode ainda? É como se tivesse tirado um bode da minha sala agora. Tipo, nada mudou. Mas só o fato daquele negocinho ali não tá mais rangindo, tu não tem noção como eu tô me sentindo melhor, né? Nada mudou. O problema continua ali. Só que agora ele não tá perceptível aos meus ouvidos, pelo menos. Já tocou uma 7,90, mas eu me neguei a fazer. Pra pegar no mercado aqui, esse aqui que eu passei agora, pra levar lá pra cima de novo. Lá na Cascata. Não é Cascata, ali é Glória, mas é Jardim Cascata, né? Esse primeiro pedacinho que tem aqui, Cascata na minha cabeça é depois do Divina. Mas pro aplicativo aqui também é Cascata, aqui atrás da escola aqui. Enfim, aquelas ruazinhas ali que tem. Eu larguei a moto, já tocou pegar naquele mercado ali o Macari. Não, 7,90, não. Deixa pra todos, porque todos levam, né? Vou aqui no posto do Fantástico mijar. Se não tocar alguma coisa, até abrir esse sinal, na verdade. Eu tô na sinaleira aqui bem em frente ao posto. Posto do Fantástico, Ipiranga, aqui da Escola Pereira com a Aparício Borges. A história do bode é o seguinte, ó. Eu escutei na época da Segunda Guerra. Quem me contou foi o meu patrão, meu ex-patrão, Marco Aurélio. Um abraço pra ti, Marco. Esses dias eu te vi, inclusive, na rua. Não te buzinei porque eu não sei se estava disposto a receber minha buzinada naquele momento. Tava com uma cara de fechado, assim. Uma vez eu tava precisando de grana. Eu lá, Daniel Léo da Costa, novinho, gurizão, 20 anos de idade, tava precisando de grana. Daí fui lá pedir pro chefe, né?
Não lembro o que eu queria comprar e tal. Daí ele me deu a grana, tudo certo. Me deu no sentido de me adiantou, enfim. Não veio o caso, né? Paguei tudo direitinho. Mas ele me contou, me sentou, colocou na cadeirinha, né? Disse, não, agora tu vai escutar. Quer dinheiro? Beleza. Mas tu vai escutar, pelo menos tu vai escutar a história do bode. Daí ele me contou que durante a Segunda Guerra Mundial tinha uma família de judeus que estava passando por muita dificuldade, não tinha comida, não tinha não sei o que, bababá, que, né, enfim. Tu imagina um cenário caótico. Uma família, não precisa ser de judeus, tá? Se tu se sentir ofendido. Pode ser uma família qualquer, tá passando necessidade, tá tudo errado, mas ele contou com essa ênfase, com uma família de judeu, tava passando muita fome, não sei o que, bababá, e procurou o rabino, e daí pediu ajuda pro rabino, e o rabino falou o seguinte: faz o seguinte, meu filho, pega um bode e amarra no sofá da tua sala, e volta daqui uma semana. Como assim amarrar um bode no sofá da tua sala? Sim, faz isso que eu tô te falando, e volta daqui uma semana. Daí foi o cara contrariado, pai de família esse, foi lá e pegou o bode e amarrou no pé do sofá da sala. E foi a pior semana da vida deles. O bode gritava, esperneava, mijava, cagava, fedia aquela casa, eles não tinham que comer direito, tinham que conviver com aquele bode. Daí passou uma semana, ele voltou lá pro rabino: tá, e aí, ó, não aguento mais aquele bode, o que eu faço? Beleza, agora tu pode soltar o bode, meu filho, e volta daqui uma semana. Como assim, rabino? Não sei o que. Não, faz o que eu tô te falando, vai lá, solta o bode, libera o bode e volta daqui uma semana. Ele foi lá, soltou o bode, a vida dele ficou um espetáculo, né? Tirou aquele bode da sala, não tinha mais gritaria, não tinha mais fedor, não tinha mais bosta de bode, não tinha uma porra nenhuma. Voltou uma semana e perguntou pro rabino: e aí, rabino, grande presença aí, tudo certo, nada resolvido, né? É isso aí. Sacou a metáfora da vida? Às vezes tu tá numa merda, mas dá uma piorada um pouquinho, depois volta ao que tu tava antes. Tu vai ver que não tá, que tudo pode piorar. Tudo pode piorar. Faz tempo que eu não reclamo dessa cancela, né? Essa aqui, ó, a da saída do prédio 40, talvez seja a pior cancela de Porto Alegre, desses estacionamentos que a gente frequenta aí quase que diariamente. Hospitais, shopping centers. Ó, 17 pila pra Taufik Saad. Pela distância deve ser no pórtico principal. Agora tu veio, merda. E agora, José? 8h02 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Tô aqui no bairro do Cristal, agora a rua Tamandaré. Deixei a senhora ali na Chico Pedro, que eu trouxe lá da Carlos Gomes agora. Minha mais nova inscrita no canal. E entrou muda, quase saiu calado. Quando eu entrei na Massora, perguntou: do que se trata o teu canal? Ela vinha: desculpe, moça, eu vinha respondendo as minhas mensagens agora. Eu sei como é que é. São todos assim. A pergunta que não quer calar na minha cabeça é: liga o X pra seguir-lhe ou paramos por aqui? Tô com 400 pila agora, fechei. Bem na média que eu costumo fazer, em dias ok's, em dias normais. Mas eu tô cansado. Tenho falado isso com muito mais frequência ultimamente que eu gostaria, na verdade, né? Tá pensando agora desde o dia 20, desde o dia do churrasco do Guris, pós churrasco dos Guris, o churrasco dos Guris foi dia 28. Desde o dia 29 de outubro, eu trabalhei todos os dias, sem exceção. E esse último domingo que eu não gravei, inclusive, foi até as 9h30 da noite. Tava bom. Tinha nem. Um monte de desaforo, é verdade. Um monte de desaforo. Mas domingo o cara, quando sai pra trabalhar, tem que pensar: tá, se não tiver desaforo, se não for aguentar desaforo, melhor voltar pra casa. A maioria das vezes eu volto pra casa. Mas eu precisava pagar meu aluguel ontem, aluguel do Cafofo, então eu não tinha muita opção. Daí eu dei no meio. Foi bom. Rasguei a cidade. Resultado disso, essa semana eu vou estourar meus 1.250 km da semana que eu rodo aqui. Já falei, na Cove
são algumas faixas de quilometragem, dependendo da faixa que tu te enquadrar, tu paga um valor. Eu trabalho para ficar sempre até do 1.250 km e 90% das semanas eu consigo. Quando eu trabalho domingo valendo, assim, forte, com vontade, daí é impossível, né? A não ser que eu folgue algum dos outros dias da semana e tal. E eu não sei, tô só no Comfort aqui não tem demanda para Comfort essa hora. Agora é a hora que o pessoal tá chegando em casa. Tô longe da civilização aqui, no caso comercial, né? Até tem um shopping, né? No caso 2 aqui, a menos de 3 km de distância. Mas 3 km é longe pro aplicativo mandar corrida. Só na hora do desespero. Na hora do desespero ele manda. Daí ele manda até mais, inclusive. A essa hora não, tem uns guri que ficam fazendo plantão lá no Diário de Notícias também. Só esperando a boa pra ir pra casa. Acho que eu vou fazer isso. Eu vou vazio até ali. Tô bem pertinho. Só no Comfort. E dali eu espero um pouquinho. Ver se pego mais uma corridinha pra Zona Sul, Ipanema, mais uns 20 pila talvez. E eu acho que eu vou pra casa na sequência. A não ser que venha uma corrida muito interessante pra me levar de volta pro Edredom. E tá gostoso hoje trabalhar. Eu falei mais cedo, né? Hoje chamou rapidinho, não demorou muito tempo. Quase tudo no Comfort. Essa última que eu vim de prioridade. Eu parei no posto da Encol pra dar uma mijada antes dessa viagem. E daí fiquei off. Daí quando o cara fica off pra voltar pro túnel é muito difícil. Por isso que eu não fico mais. Agora tem ficado, porque acabou o modo pet, né? Mas até que um mês atrás, quando tinha o modo pet ainda, eu ligava o aplicativo de manhã quando saía de casa e só desligava, eu só ficava off de verdade, fato e de direito quando eu finalizava o meu dia. Porque eu acredito na porra do túnel, né? Nunca saberei se eu tenho razão ou não, mas eu acredito na porra do túnel. E quando tu fica off pra tu voltar, mesmo estando bem posicionado, às vezes é difícil. Daí eu liguei o X, tocou pra tudo que é lugar da cidade. Eu tava ali, né, no posto da Encol. Era o que? Umas 7h30 da noite. Ele tocou a corrida dessa senhora no X primeiro. Recusaram com sucesso. Ele tocou 33 pila no Comfort pra Ipanema. Assim, não, é muito pouco pra Ipanema essa hora. E dizia que eu ia demorar 27 minutos. Mentira. Agora é a pior horário da cavalgada. Tá tudo parado pra direção à Zona Sul depois da cavalgada toda, né? Passa ali no Noai, desce. Quando chega na altura da VTC ali, já para tudo até chegar na Solomone. Ia demorar muito mais que 27 minutos. Recusei. Dei na sequência 9h57, nem Cabral. Não vou nem Cabral. Não vou subir aquelas lomas de paralelepípedo agora por 9h57, nem pensar. Daí tocou a corrida dela no X, aí tocou essa Comfort 33 que eu recusei, depois tocou na prioridade a corrida dela. Essa aqui eu vim agora. E daí tava ok a corrida, eu vim pensando já, depois eu podia descansar, né? Podia ir pra casa, ver Vibe de 2. O Anderson e a Ana, eu tô muito, muito frustrado comigo mesmo. No começo do ano eu pensei, esse ano eu não vou. Vamos deixar para o ano que vem. Tá acontecendo a partir de amanhã, a partir de amanhã, em Curitiba, um evento Expo Motorhome. Não, eu não pretendo comprar motorhome, não é essa a minha ideia de viagem quando eu sair para viajar no diário de Uber na estrada. Não é isso. 967 para Amapá 470. Você sabe onde fica a Amapá 470? Você sabe onde fica? O que tem na Amapá 470? Entendedores entenderão. E no começo do ano, tá acontecendo agora em Curitiba, então, do dia 12 até o final de semana, até dia 15, o evento Expo Motorhome, onde eles fazem uma feira, literalmente, de motorhome e tal, para viajantes. Eles vão lá e vão, olha que legal esse carro, isso, aquilo, aquele outro. Esse aqui tem placa solar, esse aqui tem chuveiro, esse aqui tem banheiro, esse aqui não sei. Então esse é o meu objetivo, tá? Eu vou sair de carro, dirigindo, fazendo corrida. Vou parar em casa de cliente, de inscrito, de amigo, de posada, hostel, Airbnb. Essa é a minha ideia. Tipo, sair assim, parar em apartamento, descer do carro, né? E de carro, o meu carro tem que fazer aplicativo. Esse é o meu conteúdo, esse vai ser o meu conteúdo. Mas eu queria ir para conhecer esse pessoal que eu sigo, o Anderson e a Ana do Vibe de 2, o Vai Manezinha, daí saiu o Vai Gaspar, e depois adaptado pro Vai Moisés. Esse bordão, esse grito, essa frase, eu copiei literalmente.
sem vergonha de dizer, do Anderson, que ele sempre quando começa os vídeos, vai manezinha. Eles foram até o Alasca, depois foram até o Ártico e voltaram para São Francisco, aposentado, tô dando spoiler, se não acompanha o canal deles, aí dá uma olhadinha no YouTube. Mas eles aposentaram a manezinha, não disseram ainda o que vão fazer no futuro, e vão estar lá essa semana. Além disso, vai estar lá o Thiago e a Amanda do Abraça Trip. Não, Abraça Trip é outra. O Thiago e a Amanda do Vai Dormir Onde, só aqui de Porto Alegre, eles. Inclusive, esse dia mandei mensagem no Insta. Talvez eles me respondiam, cagaram pra mim. Deviam ter coisa mais importante pra fazer. Eu queria saber se eles iam vir a Porto Alegre. E vai estar lá o Pedro e a Bruna do Abraça Trip. O Thiago e a Amanda, eles estão nos Estados Unidos também estão em São Francisco. Eles não anunciaram o que vão fazer ainda, como é que vai ser daqui pra frente. Eles também foram até o Alasca, foram até o Ártico, voltaram. Saindo daqui, indo até o Ushuaia, subindo toda a América. Foi muito legal acompanhar o canal deles. E o Pedro e a Bruna estão na Europa agora. Já fizeram toda a América, já foram para o Alasca, já voltaram, já foram para a Europa, agora estão na Bósnia, eu acho. E também vão estar lá no Expo Motorhome. Todos esses aí vão estar lá e mais alguns que eu não conheço, não acompanho. E eu queria visitar essa Expo Motorhome justamente para ter a oportunidade de trocar uma ideia com esses caras, né? Que me inspiram. De fato, eles me inspiram. Espero continuar me inspirando neles e em alguns outros que eu vou conhecer ao longo desses próximos anos, que eu estou me preparando para isso. Só que não me organizei. Eu tô rateando. O mês passado eu pensei, mas ainda dá tempo, Daniel. Ainda dá tempo. Tira uma semaninha sabática, tu vai de carro, né? No caso o Moisés me leva e faz um BlaBlaCar, aquela coisa toda, acha um lugar para dormir baratinho em Curitiba. Mas não me organizei. Mais uma vez eu não me organizei. Eu tô muito frustrado com isso. Não é difícil, né? Vamos combinar. Pra mim é só separar a grana dessa semana agora, próxima. Essa agora, por sinal. Separar essa grana aí, R$2.000 que seja, acho que não precisa mais que isso, né? Pra pagar as contas da semana, aquela coisa toda, comida, e o resto a gente se vira, de repente até fazer umas corridas em Curitiba. Conheci alguns inscritos aqui do canal e tal. Eu pensei nisso no início do ano, esse ano eu vou. Então já fica como meta pro ano que vem. Me cobrem, me printem e me cobrem. Eu ir na Expo Motorhome conhecer quem tiver lá daqui a um ano, né? Eu também se me interessar, porque na verdade a minha ideia não é comprar motorhome, nada disso, mas era só pra conhecer esse pessoal mesmo, trocar uma ideia com eles e tal. Mas enfim, não tô com nada interessante mesmo. Deixa eu me arrastar em direção ali ao bar, ver se consigo pegar pelo menos mais uma, tá cedo, é noite 12. E se pá, depois eu vou pra casa. Tudo certo, tá resolvido. Vim parar aqui na Restinga. E há muito tempo, mas há muito tempo mesmo, eu não sei qual foi a última vez, eu não sentia medo do passageiro. Cara, muito estranho. Mas nada aconteceu, entrou o mundo e saiu calado. Mas me passou uma vibe muito ruim. Eu tô aqui na Restinga Velha, bem no comecinho, nas minhas costas é a João Antônio Silveira. E a rua do lado ali é que faz o retorno em direção à Ípica. E aqui tem um pessoal que tudo certo, estão ali na resenha deles de casa, lanches e bebidas das gurias. Enfim, agora essa aqui é a próxima rua, Antônio Onofre da Silveira. Deve ser parente do João Antônio da Silveira. Vocês já repararam que tem algumas regiões que tem várias ruas com o mesmo sobrenome? Por exemplo, ali na Vila Nova, Passuelo, tem o Ângelo, tem o João, tem a Ida Passuelo, se eu não me engano. Deve ser todos os donos da região, né? Aqui à esquerda é o Supercan, o Centercan, na verdade. Na época que eu morava na época que estava em construção, hoje está bombando já, deve estar cheio. Mas enfim, peguei o rapaz lá no Centro Espírita que tem no Anuai para trazer aqui. E foi tudo certo, tudo perfeito. Só que quando ele entrou, eu senti um cagaço, assim, uma coisa que eu não sinto mais há muito tempo mesmo. Eu entendi que a gente, motorista aplicativo, é tão importante para a comunidade quanto
quanto o ônibus, né? Pra ficar no mesmo nicho. E que não fazem nada com a gente, de fato não fazem. Há muito tempo eu não escuto. Pode ser que aconteça um vagabundo ou outro aí, entra e assalte o motorista e tal, rouba carro, aquela coisa toda, né? Afinal de contas, estamos em cidade grande tem violência, tem criminalidade. Mas quando eu comecei lá em 2017, tudo não tem pressa mesmo, né? Rapaz ali passando, sinal verde pra mim, vermelho pra ele, não cagando pra sociedade. Esse outro se apressou, né? Enfim, quando eu comecei lá em 2017, a situação era tensa, quase. Olha aí, isso aí, ó. Olha só esse aí tá se achando, ó. Esse tá se achando. O rei da cocada. Vamos sair vazio daqui, pelo menos por enquanto. Direcionei lá pra voltar lá pro tapete. Agora são 9h10 da noite. E vamos ver se toca alguma coisa ali na hípica. Senão já vamos finalizar. E chega por hoje. Mas, só voltando então, 2017 quando eu comecei, toda semana tinha. Também eu participava de uns 10 grupos de WhatsApp de motorista. Então o que mais tinha era fofoca e resenha, né? E sempre tinha história de um que foi assaltado, que roubaram, que mataram, não sei o que. Até que surgiu naquela época uma conversa. Não vou citar, até porque eu não sei mesmo, mas que uns traficantes começaram a espalhar áudios no grupos deles assim e tal, proibindo os cupincha de assaltar Uber, porque senão as mulheres deles, os filhos deles, as mães deles não conseguiam sair da vila para ir para o hospital, para ir para trabalhar, para ir para o mercado. Isso aí aconteceu, eu cheguei a escutar desses áudios aí. Se era verídico ou não, nunca saberemos, né? E coincidiu também com a época da Força Nacional. A Força Nacional esteve aqui, ficou um bom tempo em Porto Alegre. E a criminalidade caiu bastante aqui. Hoje a sensação de segurança é bem maior. Eu, pelo menos, me sinto super seguro em qualquer lugar que eu vou, né? E de fato há muito tempo eu não sentia medo do passageiro. Então, e foram poucas as vezes que eu senti medo, assim, de achar que pudesse ser um assalto ou que pudesse fazer alguma coisa. Mas esse rapaz, quando entrou no carro, ele me olhou bem no fundo do meu olho, assim, pelo retrovisor. Eu confirmei o endereço, ele, Só que é o jeitão dele, né? O jeitão dele, desceu, me deu uma boa noite, desejou um bom trabalho. E tudo certo, né? Mas fiquei com medo. Passou. Graças a Deus. Estamos aqui já na Edgar. Agora vou rolar um pouquinho em direção à hípica. Não vou nem parar, vou indo. Ali, depois da agora aqui na altura da hípica, quando chegar ali, vou ligar X pra ver se... Não liguei aqui, porque senão vai me tocar pra dentro das vilas. Eu não tô afim agora. Mas dali em diante eu ligo o X e vamos ver se tocar alguma coisa que me deixe pifado no Cafofo do Sol. Nós vamos, senão vamos vazio mesmo. Tô satisfeito por hoje. Quase que desci com os dois, né? Rolou mais 15 pila, peguei um casalzinho ali no Lagos pra trazer aqui pra um X que tem na Juca. Quase esquina aqui com o Eduardo Prado, onde estou agora. Aí quando eu iniciei a corrida, só vamos comer um X. Vamos, não sei o que, babá. Quase que desci com eles. Agora vou ter que ficar pensando no X, só que não, né? Só que não. Mas podia ser um X agora, né? Um Xzão. Só que não. Feito então, 9h23, finalizando o dia de hoje. Não foi dos melhores, mas também não foi dos piores. E eu gostei de alguma maneira. Então é isso, já falei bastante pro dia de hoje. Muito obrigado por quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais. E que não foram, faça aí imediatamente. Só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.